Sem nunca ter sido absolvido, ele foi simplesmente libertado pelo Supremo Tribunal de Moraes, com uma justificação absolutamente absurda. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula porque não era o juízo natural e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Este é Alexandre de Moraes, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele nunca foi juiz ou magistrado. Ele era um mero professor e advogado, que caiu nas graças do ex-presidente brasileiro, Michel Temer, que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal em 2017, no meio de muita controvérsia. Moraes começou a sua carreira como procurador no Ministério Público de São Paulo. Ele entrou na política pela mão de Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente do governo de Lula da Silva, que o convidou para se tornar secretário da Justiça. Ele foi depois escolhido pelo próprio Lula da Silva em 2005, para integrar o Conselho Nacional Brasileiro. Com sua popularidade crescendo e com contatos privilegiados na política, Moraes abriu o seu escritório de advocacia em 2010, através do qual defendeu casos envolvendo políticos e funcionários públicos. Ao mesmo tempo, ele assumiu o cargo de secretário da Segurança Pública de São Paulo, novamente convidado pelo atual vice-presidente do governo Lula, Geraldo Alckmin, um cargo que ocupou até 2016. Alexandre de Moraes deve literalmente a sua carreira política a Alckmin e Lula, que, por coincidência, são os principais adversários de Jair Bolsonaro, a quem Moraes agora persegue tão ferozmente enquanto ministro do Supremo Tribunal. Mas a carreira política de Alexandre de Moraes entre 2010 e 2016 foi marcada por controvérsia e promiscuidade. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. Enquanto Moraes era secretário da Segurança, o seu escritório de advocacia defendeu políticos acusados de corrupção e empresas com ligações a associações criminosas, como a Transcooper, em 2015. Uma empresa cujos membros tinham ligações com o PCC, a pior organização criminosa do Brasil. O PCC utilizou a Transcooper para branquear dinheiro e o escritório de advocacia de Moraes defendeu mais de 100 processos envolvendo essa empresa. O suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC. Se fala no Brasil que foi durante esse período que Alexandre de Moraes iniciou a sua relação com o PCC e com elementos da Operação Lava Jato. Depois disso, em 2016, ele foi promovido a ministro da Justiça sob a presidência de Temer, após um escândalo envolvendo a ex-primeira-dama. Ela foi chantageada por um hacker que alegava ter material que poderia derrubar Michel Temer, após ter invadido o celular dela e ter ameaçado de vazar fotos suas íntimas, e-mails e gravações de áudio comprometedoras. Alexandre de Moraes liderou a investigação, não só capturando o hacker, mas também garantindo que as gravações de áudio não fossem divulgadas. Mas Alexandre de Moraes viu e ouviu tudo no celular da ex-primeira-dama, e Temer sabia que Moraes tinha visto tudo. Nos bastidores, houve rumores de que Moraes poderá ter chantageado o ex-presidente com o conteúdo das gravações de áudio e fotos, obrigando-o não só a nomeá-lo ministro da Justiça em 2016, mas também para recomendá-lo para um cargo no Supremo Tribunal em 2017. Terá sido chantagem, ou uma recompensa por Moraes ter salvo a sua pele? Só Moraes e Michel Temer alguma vez saberão. Mas mesmo a sua nomeação como juiz do Supremo Tribunal foi envolta em suspeição, quando Alexandre de Moraes assumiu o cargo deixado vago por Teori Zavascki, o seu antecessor, após o seu estranho falecimento. A sua morte foi noticiada como um acidente, após a queda do pequeno avião em que ele viajava. No entanto, essa teoria foi negada pelo filho de Teori, que insiste que o seu pai foi assassinado. Coincidentemente, o agente da Polícia Federal que liderou a investigação sobre este acidente, Adriano Antônio Soares, foi morto a tiros, pouco tempo depois. Desta forma, Moraes acabaria por ocupar o lugar do possivelmente assassinado Zavascki, numa altura em que haviam alegações de que ele tinha boas relações com o PCC, devido aos serviços prestados pelo seu escritório de advocacia. Além das suas ligações ao PCC, a imparcialidade de Moraes ao julgar casos relacionados com a Operação Lava Jato foi questionada, dado que ele tinha feito parte do governo, juntamente com vários dos envolvidos. Ao doutor Alexandre Moraes, se ele de fato acha que possui
a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato. Tendo sido ministro desse governo, ministro da Justiça, 5 colegas seus como do Ministério estão sendo investigados. O senhor se acha isento? Moraes, ex-advogado dos condenados na Operação Lava Jato, se tornou assim juiz do Supremo Tribunal, e até mesmo o juiz responsável por esse caso. Não foi surpresa ver que várias pessoas indiciadas nesse escândalo estivessem presentes na sua tomada de posse como ministro do Supremo Tribunal. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse ontem no Supremo. Assume também a função de revisor das ações da Lava Jato. Ontem na posse estavam muitos políticos, incluindo vários citados na Lava Jato. O que é certo é que Moraes se tornou juiz do Supremo Tribunal, sem nunca ter sido juiz, subindo na política graças àqueles que estão atualmente no comando do governo brasileiro, Lula e Alckmin. No dia em que assumiu o cargo, Moraes jurou defender a Constituição. Prometo fielmente cumprir os deveres do cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No entanto, o que o vimos fazer desde então é precisamente o oposto. Ele iniciou uma perseguição política contra Bolsonaro e os seus aliados, com censura, graves violações dos direitos humanos e até mesmo fraude eleitoral com interferência estrangeira. Mas Jair Messias Bolsonaro, apelidado de O Mito, só se tornou presidente em 2018, porque sobreviveu a uma tentativa de assassinato, orquestrada pelos seus adversários políticos. Foi um episódio suspeito, dadas as supostas ligações de Alexandre de Moraes ao PCC e as suas ligações pessoais com Lula e Alckmin, adversários de Bolsonaro. Tudo aconteceu durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora. Enquanto Jair era cercado por uma multidão, Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro no abdômen, o qual escapou com vida quase por milagre. O criminoso já tinha um álibi preparado em Brasília, mas acabou por ser capturado. Nesse mesmo dia, quase no mesmo horário que ele deu a facada em mim, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio Bispo. E por que isso? Se o Adélio tivesse, como ele deu a facada, se ele tivesse desaparecido ali, não fosse preso, poderia alegar que ele estava em Brasília. Seria o álibi perfeito. Nem isso a Polícia Federal investigou. Adélio Bispo, além de já ter um álibi preparado em Brasília, recebeu imediatamente a visita de 3 advogados vindos da capital para defendê-lo, mesmo sendo um sábado e feriado nacional. Dia 7 de setembro, feriado nacional, 3 advogados, um com avião particular, vai para Juiz de Fora para defender a integridade do Adélio. Tá na cara que não foi para isso. Foi para dar devido conforto ao Adélio, pra ele ficar quieto, com toda certeza, que nada aconteceria com ele. Um dos advogados é proprietário de um avião que foi apreendido com mais de R$500 mil e também foi investigado por ter ligações com o PCC. Uma investigação em andamento da Polícia Federal apura uma possível ligação entre a facção criminosa PCC com advogados de Adélio Bispo, autor da facada. Os advogados não revelaram a identidade de quem os contratou, mas fizeram uma confissão curiosa sobre quem também contribuiu para as despesas de toda a equipe que defendeu Adélio. Quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Esses todos. Isso até o juiz federal lá em cima quer saber. E tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanon, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Não vou citar o nome. Depois de ir à Câmara dos Deputados para pressionar os parlamentares, Luiz Barroso foi ainda mais longe. Ele se reuniu em privado com vários líderes partidários antes da votação dessa PEC, para convencê-los a não aprovar esta alteração, a qual traria transparência ao processo eleitoral. Na véspera, ele juntou todos os presidentes de partidos e líderes de partidos e pediu para trocar os deputados que iam votar por outros. Barroso também foi acusado de ameaçar vários parlamentares que tinham processos pendentes no STF, lhes dizendo que se não votassem contra a PEC do voto impresso, eles sofreriam represálias. Isso é porque os ministros do TSE, como também são ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o poder de julgar os casos dos parlamentares que votaram a favor da PEC. A acumulação de poderes pelo STF e pelo TSE permite que eles influenciem o Congresso a tal ponto que o Poder Judiciário ganha poder legislativo. Quando a Corte Constitucional, além de administrador de serviço eleitoral, é também julgadora daqueles que compõem o Congresso, ela toma para si um poder absoluto. Isso torna muito difícil que o Legislativo consiga mudar a direção da evolução do processo de votação, porque, de certa forma, os políticos se tornam reféns. Assim, após intervenção direta do presidente do TSE, a PEC acabou por ser rejeitada e os votos impressos não puderam ser utilizados nas eleições de 2022, que acabaram por dar a Lula da Silva uma vitória por uma margem de apenas 2% dos votos. Nessas eleições, milhões votaram eletronicamente, sem receberem um recibo, sem poder comparar os resultados eletrônicos com os resultados em papel. Moraes e os seus colegas deram um suspiro de alívio e puderam continuar com seu plano de colocar Lula na presidência, depois de o terem retirado da prisão, sem que ele tivesse sido absolvido.
Por coincidência ou não, Luiz Barroso, o ministro que estufou ferozmente contra os direitos dos brasileiros de terem um recibo e papel através dos votos eletrônicos, e quem, através da sua interferência direta, conseguiu impedir a vontade do povo de prevalecer, foi posteriormente flagrado proferindo uma frase enigmática nesse mesmo ano de 2021. Que eleição não se ganha, se toma. As peças começavam a encaixar, e o plano estava começando a ser descoberto. Mas a máscara de Barroso cairia após as eleições de 2022, quando após a inacreditável eleição de Lula, ele disse num evento público que o poder judiciário tinha derrotado Bolsonaro e os seus aliados, mostrando que o poder judiciário é politicamente ativo. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. E o STF mostraram suas verdadeiras faces. Flávio Dino, que fez parte do atual governo de Lula como ministro da Justiça, também foi nomeado pelo atual presidente para ser um dos 11 ministros do Supremo Tribunal. Curiosamente, este é um ministro que em 2010 disse que as urnas eletrônicas eram fraudulentas. Tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Agora, como ministro do Supremo Tribunal, Dino e os seus colegas argumentam que qualquer pessoa que ponha em causa o voto eletrônico está a colocar a democracia em risco. Nós não vivemos um ambiente democrático, não como nós mesmos estávamos acostumados até 2018, 2019. De lá para cá, muita coisa mudou sem o acompanhamento da lei, porque o Estado democrático de direito foi abandonado por releituras da Constituição, por releituras de interpretação da lei. E isso ofende a inteligência dos brasileiros. Nós sabemos o que é democracia e sabemos que não estamos vivendo uma democracia hoje no país. Com Alexandre de Moraes ao leme, o STF tem sido gerido ao estilo do PT. O ex-presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol El País, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Fecha aspas. Em 2018, ele foi simplesmente libertado por uma decisão direta de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que diretamente anulou todas as condenações de Dirceu. Gilmar Mendes é conhecido no Brasil por libertar criminosos arbitrariamente, o que lhe rendeu o apelido de O Laxante. Ele é um homem muito poderoso, com inúmeros negócios obscuros no Brasil e em Portugal. E será também o protagonista do documentário O Falso Juiz 2. Ele viaja dezenas de vezes para Portugal todos os anos, para cuidar dos seus assuntos privados, negligenciando as suas funções como juiz do Supremo Tribunal. Tal como Moraes, ele também é odiado pela maioria do povo brasileiro, e organiza um fórum jurídico anual em Portugal para não ser incomodado pelas pessoas. Devem tê-lo deixado extremamente orgulhoso, pois o Laxante é um grande admirador do regime ditatorial chinês, que persegue repórteres e jornalistas que perturbam o sistema. Porque a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato. De fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. Num ato de pura vaidade, Gilmar Mendes até admitiu que foi o STF que tornou possível pôr Lula novamente no poder. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Não é de admirar então que depois da eleição de Lula em 2022, no dia da sua posse no Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, outro ministro do TSE e do Tribunal Superior de Justiça, que também foi nomeado para o cargo por Lula da Silva, abraçou Alexandre de Moraes e proferiu uma frase de vitória, que resume como esta eleição foi uma missão para todo o tribunal. Missão cumprida, se congratulava outro homem num manto preto, colocado ali por Lula da Silva. A recompensa deve ter sido enorme, porque o filho de Benedito Gonçalves apareceu de repente exibindo uma riqueza astronômica, cuja origem é um mistério. Felipe Brandão foi filmado em Amsterdão, exibindo a sua fortuna com roupas, pulseiras, relógios e sapatos no valor de mais de $500 mil. Embora o filho do ministro tenha ações em algumas pequenas empresas, o seu valor combinado não chega nem à metade do que ele e a sua família exibiram nesse vídeo. O vídeo foi gravado com o consentimento de Felipe Brandão, mostrando-se muito orgulhoso da sua riqueza. Apesar disso, e embora não houvesse nada de irregular no vídeo, uma vez que foi gravado por um youtuber estrangeiro, os tribunais brasileiros, inexplicavelmente, ordenaram que o vídeo fosse retirado, ameaçando punir aqueles que o publicassem. A intenção era evitar perguntas sobre a origem da riqueza da família Benedito Gonçalves. Mas era tarde demais, e o vídeo se tornou viral, mostrando também que ter dinheiro é muito diferente de ter classe. Como membro do TSE, Benedito foi parte da missão de colocar Lula na presidência, após ele ter sido libertado da prisão.
Mas a missão dos homens de preto também incluía remover irrevogavelmente Jair Bolsonaro da arena política e torná-lo inelegível para futuras eleições. E Benedito Gonçalves foi o homem escolhido para fazer isso. Ele foi responsável por inventar pretextos e relatar as ações de Bolsonaro ao TSE, que resultou na sua punição com inelegibilidade por 8 anos. As razões foram simplesmente absurdas. Primeiro, porque Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores de vários países meses antes das eleições de 2022, onde abordou a questão da votação com urnas eletrônicas e a sua falta de transparência. Ele foi acusado de abuso de poder, por questionar legitimamente um sistema que é usado apenas no Bangladesh e no Butão. A segunda razão foi porque Bolsonaro fez um discurso, no épico dia 7 de setembro de 2022, comemorando a independência do Brasil. Após as celebrações oficiais como chefe de Estado, Bolsonaro foi convidado para discursar às pessoas num palco, organizado pelo conhecido pastor evangélico Silas Malafaia, e fez o mesmo mais tarde, em Copacabana. Com a sua presença nesses eventos, o TSE acusou o ex-presidente de uso político do dia 7 de setembro. Bolsonaro foi assim, culpado por falar com as pessoas que saíram às ruas em massa, para ver e ouvir o homem que é considerado o presidente mais amado na história do Brasil. Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação, declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Mas Benedito Gonçalves foi ainda mais longe, e também proibiu o uso de quaisquer imagens daquele dia incrível, 7 de setembro de 2022, que levou milhões às ruas, em apoio a Bolsonaro. Para os juízes do STF e do TSE, este dia deve ser apagado da memória, uma vez que essas imagens colocavam em causa os resultados eleitorais que estavam a ser preparados nas eleições presidenciais desse ano, para colocar Lula da Silva, o seu líder, na presidência. A posse de Lula como presidente da República foi um dia de grande celebração e alegria no Supremo Tribunal Federal. E Lula da Silva deixou escapar algo enigmático antes de desligar o microfone. Rapaz, nunca quero ganhar. Alexandre de Moraes, como líder do STF, foi aplaudido com uma ovação de pé pelo seu excelente trabalho. Desde a libertação de Lula da prisão até a sua tomada de posse como presidente, Moraes e os seus colegas destacavam-se ao cumprir parte da importante missão que lhes foi confiada. Todos os sinais estavam lá, e eles não faziam segredo disso. A eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Nós derrotamos o bolsonarismo. O Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. Com Alexandre de Moraes no comando, este tem sido um grupo de juízes que envergonham o país, cometem atos ilegais, pisam na Constituição e se orgulham disso. Um Supremo Tribunal que não só despreza o povo, mas também faz questão de os humilhar, como Luiz Barroso demonstrou durante a sua participação num evento público em Nova York. Logo após a vitória de Lula nas eleições, quando foi abordado por um popular, ele simplesmente lhe perguntou se o TSE iria conceder o código-fonte às Forças Armadas, para que os votos eletrônicos pudessem ser auditados, uma vez que não permitiam que se utilizasse papel para comparar os votos. Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. O desprezo e o escárnio pela vontade do povo e pelas suas preocupações eram evidentes. E essa frase, perdeu, mané, seria usada por eles alguns meses depois, para perseguir e torturar uma mulher. Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. A apuração secreta é fraude. Tá entendendo? Se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. As imagens inéditas das redações de TV a celebrar a vitória de Lula ficarão para a história. A Globo, principal emissora de televisão do país, comemorou como se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo. Por incrível que pareça, a vitória de Lula não foi apenas comemorada nas redações da imprensa militante. Foi comemorada ainda mais efusivamente nas prisões, pelos condenados. Os gritos de alegria e celebração eram tão altos nas prisões que podiam ser ouvidos lá fora. Isso a Globo não mostra.
Esse foi o caso nas principais prisões do país. Lula da Silva recebeu 4 em cada 5 votos dos presos no Brasil. Até mesmo Marcola, o líder do PCC, a maior organização criminosa do Brasil, foi gravado a elogiar Lula e a dizer que a sua eleição seria bom para a sua organização. Numa conversa com Esdras Augusto do Nascimento Júnior, outro líder do PCC, ambos concordam que Lula é um dos seus. Para nós, o Bolsonaro é pior. Então, para mim, disse, o Lula para nós é como mais. Porque o Lula é ladrão, né? Pilantra, Deus, hein? O Lula ganhar, dá para ir para cima desse cara aí, que não é alguma coisa, filho, mano. Vai mudar federal, mudar o jeito dele, fazer o tabuleiro dele, vai embaçar no Bolsonaro e a família dele. Apesar destas gravações de áudio serem verdadeiras, inexplicavelmente Alexandre de Moraes decidiu que a imprensa seria proibida de reportar, publicar ou divulgar notícias sobre o apoio de Marcola a Lula. Mas Marcola e Esdras sabiam do que estavam falando, já que a sua organização vive em total cumplicidade com os juízes do Supremo Tribunal, e testemunhas relatam mesmo a presença de Alexandre de Moraes em eventos privados com membros do PCC. Essa proximidade com o PCC também é partilhada pelo atual presidente, Lula da Silva, que além de conquistar o apoio e admiração dos líderes da facção, tomou inúmeras medidas que favorecem os criminosos do país, razão pela qual os prisioneiros ficaram tão entusiasmados com a sua eleição. As diretrizes internas aprovadas pelo partido de Lula, PT, em 2021, incluíam, no ponto 7, desmilitarizar a polícia. No ponto 8, acabar com a guerra às drogas. E no ponto 9, reverter a prisão de milhares de presos. A pessoa tem que acreditar. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes porque roubou um celular. Os criminosos admiram Lula e o veem como uma figura paterna. Além de ser um narcoestado, o Brasil está a tornar-se uma ditadura. E com a corrupção do poder judiciário, a esquerda cumpriu os planos para a criação do Fórum de São Paulo, na década de 1990. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990, concebido em conjunto por Lula da Silva e Fidel Castro. Defendemos a ideia da integração, esperamos que um dia seja realidade. A nortear daqui para frente a atuação dos setores da esquerda da América Latina. Os países que compõem o Fórum de São Paulo têm em comum a corrupção, o crime organizado, a fraude e as violações dos direitos humanos. São ditaduras, sob a bandeira do comunismo. As pessoas, às vezes, elas ficam batendo muito na tecla de que o Lula foi ladrão. Ah, o Lula roubou. E acaba que quando você fala só isso, você resume o Lula a um ser corrupto. Mas o que diferencia o Lula desses outros corruptos? O Lula sustentou o comunismo na América Latina. O objetivo do Lula é revolucionário. Então, assim, o Lula, através da corrupção, financiou ditaduras aqui na América Latina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, até na África. O objetivo principal do Lula é revolucionário. A ideia era justamente fazer aqui na América Latina algo parecido com o que era a União Soviética. Então, assim, unir as esquerdas daqui da América Latina. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. E o golpe foi executado. Primeiro minando o poder judiciário com indivíduos nomeados pelo PT. E em seguida, usando esse poder para absolver todos os membros desse partido que estavam indiciados na justiça por crimes. Depois então, usando esse judiciário militante para levar a cabo uma perseguição atroz da sua oposição, utilizando todos os tipos de estratégias possíveis, inclusive corromper grande parte da imprensa. Foi uma gigantesca conspiração contra o povo e contra a Constituição, que culminou numa monumental farsa eleitoral baseada em vários pilares. Primeiro, foi o boicote ao voto impresso. Em segundo lugar, o uso da imprensa militante. O terceiro pilar da farsa eleitoral ocorreu nas redes sociais. Para inclinar a balança a favor de Lula, coisas absolutamente impensáveis e surreais aconteceram.
Plataformas inteiras de redes sociais foram banidas do país, como X, Rumble e Telegram, e perfis e publicações foram removidos com ordens judiciais ilegais. Seguindo o manual do Fórum de São Paulo, foi promovida censura em grande escala, perseguição e privação do direito fundamental à liberdade de expressão. Mas o mais grave de tudo é que Alexandre de Moraes e o Poder Judiciário fizeram isso com milhões de dólares em interferência externa. These are U.S.-funded and U.S.-backed channel institutions who provide the entire substructure. It's a Brazilian spider, but the spider web was laid by the U.S. State Department, USAID, the National Endowment for Democracy. I can go through all their roles. A agência governamental norte-americana USAID, que Donald Trump encerrou recentemente, estabeleceu uma parceria com o TSE para, alegadamente, combater a desinformação em 2021. Mas na prática, era para justificar a censura contra Bolsonaro e os seus aliados. Após a eleição de Donald Trump, vários documentos da USAID e do TSE foram disponibilizados ao público e mostraram evidências claras de manipulação e interferência eleitoral no Brasil, na imprensa e especialmente nas redes sociais. Tudo foi feito com um exército cibernético de influenciadores e colaboradores virtuais, patrocinados pela USAID, que também incluiu várias ONGs que receberam milhões para realizar esta missão. Os tentáculos da USAID alimentaram organizações esquerdistas brasileiras como a Abragi e Redes Cordiais, criadas pelo jornalista Guilherme Amado, um homem que declarou publicamente o seu ódio por Jair Bolsonaro. Outras organizações também fizeram parte do esquema, como a Mind, dirigida por Preta Gil, o Instituto Vero, fundado e dirigido por Felipe Neto, a Sleeping Giants, fundada por Leonardo Leal, e a Fundação Getúlio Vargas, dirigida por Carlos Leal. Além dessas ONGs brasileiras, outras organizações internacionais também participaram na interferência das eleições brasileiras com o apoio da USAID. Essas foram a First Draft, fundada pela jornalista britânica Clary Wardle, IFES, dirigida pelo latino-americano Máximo Saldivar, e a Open Society, fundada por George Soros. Todas essas organizações trabalharam para eleger Lula e derrubar Jair Bolsonaro e os seus aliados. A USAID e os seus tentáculos das ONGs fizeram parcerias com plataformas de redes sociais para censurar conteúdos e eliminar perfis e publicações considerados ameaças à eleição de Lula. Verificadores de fatos foram criados para filtrar informações que não se adequavam ao sistema e para desacreditar Bolsonaro e seus aliados. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de O quarto pilar foi o tratamento desigual dado pelo TSE aos dois candidatos. Bolsonaro esteve sempre altamente restrito nos seus movimentos na imprensa e nas redes sociais, enquanto Lula da Silva podia fazer praticamente tudo. A condução da eleição de 2022 no Brasil foi totalmente parcial. Você tinha mentiras sendo contadas do Jair Bolsonaro dia após dia na TV e eles não faziam nada contra isso. E a internet principalmente, se você pesquisasse sobre Bolsonaro, basicamente ele era quase um demônio. E se você pesquisasse Lula, as pesquisas eram totalmente favoráveis. Aplicando dois pesos e duas medidas, o TSE permitiu que Lula chamasse Bolsonaro de genocida, um termo extremamente grave proferido sem provas, mas impediu Bolsonaro de chamar Lula de ladrão ou corrupto. Ele pode me chamar de genocida. O jornal Gazeta do Povo foi obrigado pelo TSE a remover notícias sobre o apoio a Lula do ditador da Nicarágua, quando o próprio Ortega publicou uma carta oficial de apoio à candidatura de Lula nestas eleições, e o felicitou depois. Para Lula, Ortega, o ditador torturador que persegue cristãos até a morte, deve permanecer no poder. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Que chegou a punir o povo, principalmente os apoiantes de Bolsonaro que foram proibidos de colocar outdoors em apoio a ele. Embora esses outdoors tivessem sido pagos e colocados por pessoas comuns, eles foram prontamente mandados remover pelo Poder Judiciário. Muitas dessas injustiças foram promovidas pela ministra Carmen Lúcia, outra nomeada por Lula da Silva, outra pessoa que veste a bata preta ao serviço do PT. Lúcia, que também atua como ministra do STF e do TSE, conseguiu algo sem precedentes durante a campanha eleitoral. Ela defendeu explicitamente a censura prévia contra Bolsonaro, autorizando o veto de um vídeo sobre ele, que nem ela nem ninguém mais tinha visto. Era um documentário realizado por uma das principais produtoras do país, a Brasil Paralelo, intitulado A Facada em Jair Bolsonaro. Foi uma censura escancarada. Não tem lógica se proibir a veiculação de um documentário no país que diz ter democracia. Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves, juízes nomeados para este cargo pelo partido de Lula, foram os dois principais ministros que determinaram que este documentário não devia ser transmitido, simplesmente porque era sobre Jair Bolsonaro. Desta forma, o TSE impôs censura prévia a um vídeo, mesmo sem ter assistido ao conteúdo da gravação. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente. Foi uma declaração esdrúxula, ambígua, confusa da ministra, tentando justificar o injustificável. Tipo assim,
dizendo que censura é algo que não deve acontecer no Brasil, mas é permitido em pontos específicos até o dia da eleição. Depois, não. Parlamentares de renome, apesar de estarem protegidos pela Constituição, também viram seus vídeos e contas nas redes sociais serem derrubadas. Tudo porque apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, entre outros, viram as suas contas com milhões de seguidores banidas ou restringidas. Que minhas redes sociais seriam bloqueadas por uma determinação judicial do senhor Alexandre de Moraes. Em pouco tempo, em menos de 2 horas, elas estavam bloqueadas. Isso não é apenas uma censura abominável, proibida, vedada pela Constituição expressamente. É também uma interferência na atividade parlamentar. O TSE chegou a propor limitações absurdas, como foi o caso de Carla Zambelli, que foi proibida de criar novos perfis nas redes sociais, até a data específica da tomada de posse de Lula como presidente. Quando um juiz, sem um processo legal, sem devido processo legal, sem direito à ampla defesa, sem que seus advogados tenham acesso aos autos e à decisão, simplesmente cala uma parlamentar, retirando as suas redes, ele está interferindo na atividade parlamentar por si só. E isso é gravíssimo. Isso abala a própria democracia. Apesar de... Tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. A China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. Naturalmente, para Moraes e seus colegas, as redes sociais são um obstáculo ao plano que lhes foi dado. Por isso mesmo, caberia ao Poder Judiciário impor estas novas regras de censura. Moraes não esconde o seu ódio pelas redes sociais, as quais são a voz do povo. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus. Na virada do século, não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Mas a verdadeira razão para a pressa do PT e do Judiciário em regulamentar as redes sociais foi admitida pela ex-presidente do partido de Lula e atual ministra do governo, Gleisi Hoffmann. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? O problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Como todos os outros membros do grupo, esta atual ministra do governo Lula também fazia parte da rede de corrupção, lucrando milhões em conluio com um dos seus ex-maridos. Houve inúmeras alegações de corrupção contra ela, envolvendo as empresas Petrobras, Odebrecht e Consist, as quais o Supremo Tribunal fez questão de a ilibar. Um por um, os criminosos do PT não só foram absolvidos, como muitos foram colocados em cargos de destaque no governo Lula, o qual também só chegou ao poder com a ajuda do Supremo Tribunal. Em julho de 2025, o Brasil finalmente oficializou a censura nas redes sociais, e o anúncio foi recebido com grande satisfação, e até lágrimas de alegria, entre os juízes do Supremo Tribunal. E muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Este juiz que chorou após anunciar a censura nas redes sociais se chama Dias Toffoli. Ele era advogado do Partido dos Trabalhadores e foi nomeado para ministro por Lula da Silva, em 2009, em mais um conflito de interesses flagrante. Antes de se tornar ministro, Toffoli também foi assessor do ex-presidente do PT, José Dirceu, o homem que foi condenado por corrupção no escândalo Mensalão, e que disse: "Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição." Assim como Moraes era o advogado do corrupto Eduardo Cunha, quando ele foi condenado na Operação Lava Jato, e depois como juiz do Supremo Tribunal, ele o absolveu, Toffoli fez o mesmo com José Dirceu, que foi condenado quando ele era seu advogado, mas o ajudou a absolver depois de se tornar juiz do Supremo Tribunal. Por essa mesma razão, Toffoli foi alvo de acusações de conflito de interesses, as quais, como sempre, não deram em nada. Censura, perseguição e tratamento desigual nas eleições de 2022 pelo Poder Judiciário foram o quarto pilar do golpe eleitoral. Agora, com a censura oficialmente instrumentalizada no STF e no TSE, tudo será ainda mais fácil nas próximas eleições. O quinto pilar do golpe eleitoral de 2022 foram as empresas de pesquisas, que erraram espetacularmente, e sempre contra Bolsonaro. Embora os resultados finais oficiais das eleições tenham deixado Bolsonaro e Lula separados por menos de 2%, as pesquisas previam uma vitória esmagadora para Lula, com 47% contra 32%. Embora as ruas mostravam que a maioria das pessoas apoiava Jair Bolsonaro, as empresas de pesquisas lhe atribuíram uma pontuação baixa para condicionar o pensamento da população, influenciando. Eles mentirem tão descaradamente aqui nas pesquisas. É algo que todo mundo sabe que é mentira, mas mesmo assim eles continuam insistindo para tentar manipular alguma parcela da população. Vocês aí do Supremo, vocês são cautelosos aí em combater as fake news. Eu vou fazer uma pergunta: divulgar um resultado falso ou longe do acerto também não é uma fake news?
Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. Quem acreditar em pesquisa, acredita em Papai Noel também. Tribunal Superior Eleitoral, ele detém as funções de administrador do processo eleitoral, ele que desenvolve, projeta, aplica, ele desenvolve a função de normatizador, ele que estabelece as regras, por exemplo, da fiscalização eleitoral, como que os partidos ou o eleitor pode fiscalizar o processo eleitoral. Ele só pode fiscalizar de acordo com as regras que o administrador estabelece. Então as auditorias não são livres, são sempre coordenadas por isso. As auditorias que são possíveis, o administrador eleitoral brasileiro fala sempre que o sistema é auditável. Mas é auditável segundo as regras que ele estabelece, não é segundo um auditor. Não é o auditor que estabelece o que vai fazer, é ele que diz o que vai fazer. A experiência da equipe cibernética que foi instituída pelo próprio Serviço Eleitoral, é importante dizer isso. A conclusão foi: nós não temos meio de auditar, de fiscalizar o fato do escrutínio. Basta ler o documento onde a equipe de profissionais da informática dizem: não tivemos o acesso necessário. E no final, se algum partido, por exemplo, para os quais eu trabalhei para diversos partidos essa função de auditor, entra com algum processo contra o administrador eleitoral por não ter cumprido as próprias normas de fiscalização, aí o administrador eleitoral veste a toga e fala: agora eu sou o juiz. Então ele é réu e juiz do próprio processo em que ele administra e decide o que fazer. A sabotagem ao voto impresso por parte do TSE se revelou crucial em 2021 e, portanto, nunca será possível alegar que houve fraude eleitoral, apesar de todas as suspeitas. Com isso, não tem transparência o processo eleitoral eletrônico brasileiro. A gente não consegue vencer nenhuma auditoria, não consegue, quando consegue encontrar algum problema, eles mudam a interpretação legal e dizem que está tudo certo. A contagem de voto impresso é uma auditoria que você faz do processo eleitoral eletrônico, independente do software da máquina. Eu vou ver, se tiver o voto impresso, vou pegar o voto impresso e vou somar do lado de fora, sem o software, e ver se o software que somou certo. Tudo isso aponta um comportamento errático. Mas é importante entender que esse comportamento errático não é prova de fraude. Não há e não haverá jamais prova de fraude, porque não há uma existência concreta do voto, que é o paradigma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Os crimes e atrocidades do novo governo de Lula não demoraram a aparecer. Além de incentivar o crime ao descriminalizar infrações menores, libertar prisioneiros, descriminalizar drogas e várias outras medidas semelhantes, o seu governo esteve envolvido em escândalos monumentais, como o do INSS, considerado o maior roubo da história aos aposentados, e também no escândalo Master, uma fraude em larga escala no Banco Master, que envolveu manipulação de mercado, fraude em fundos de pensão e conexões com o crime organizado. É considerada também uma das maiores fraudes bancárias da história do Brasil e compromete vários elementos do partido de Lula e ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Por outro lado, durante o seu governo, a Amazônia foi queimada e desmatada como nunca antes. Apesar disso, os artistas e influenciadores que criticaram afincadamente Bolsonaro durante a sua presidência devido a essa questão estão agora em silêncio perante este recorde de destruição. A razão para o seu silêncio é fácil de entender. Esses artistas agora recebem grandes somas de dinheiro do governo Lula, sob a Lei Rouanet, uma torneira que Bolsonaro praticamente fechou durante o seu mandato. É por isso que as lágrimas de crocodilo derramadas por esses artistas pela Amazônia durante o tempo de Bolsonaro evaporaram, mesmo enquanto observam a Amazônia sendo vendida a preços de saldo. Durante o governo Lula, a inflação dos alimentos aumentou, e o bife de picanha que ele tinha prometido ao povo durante a campanha foi substituído por abóbora, dizem as pessoas ironicamente. No entanto, isso não impediu o novo presidente de quebrar todos os recordes com gastos em viagens presidenciais e com compras desnecessárias, tais como um novo avião presidencial e vários artigos de luxo para o Palácio da Alvorada. O governo Lula bate recordes de gastos com passagens e diárias no primeiro trimestre de 2025. A primeira-dama Janja o acompanha sempre e aproveita essas viagens para fazer compras extremamente caras onde quer que vá, o que lhe rendeu a alcunha de esbanja, porque além disso, ela sempre leva uma dispendiosa equipa de 12 conselheiros com ela. Além disso, no Brasil, há rumores de que ela tem um passado ligado à prostituição, e o próprio filho de Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva, parece confirmar isso. De acordo com mensagens do filho de Lula que vazaram do seu WhatsApp, ele se refere a Janja como uma prostituta e a chama de oportunista. Janja é uma primeira-dama que mostrou a sua verdadeira natureza ao xingar Elon Musk num evento internacional. Fuck you, Elon Musk. Durante as tragédias na costa de São Paulo e Rio Grande do Sul, ela gravou vídeos de si mesma a dançar em mais uma viagem luxuosa. De Moraes, o canalha!
Brasília, ouviu o advogado dele explicando a injustiça de sua detenção. Pelo fato de ele ter se veiculado na mídia que o Lula não era a pessoa legítima para estar no poder, criticou o Lula e criticou Alexandre de Moraes. A fórmula era simples: reproduzir uma espécie de ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, mas no Brasil, para se poderem prender vários manifestantes de uma só vez, e com longas penas de prisão, os quais serviriam de exemplo para os outros, pondo assim fim a mais de 2 meses de manifestações contra o regime de Moraes e Lula. Então, seria necessário contratar infiltrados para vandalizar os edifícios do governo e incentivar as pessoas a participarem na destruição, num efeito de manada. A polícia teria de ser complacente e só agir no final, quando o plano já tivesse sido realizado, para se procederem às prisões em massa. Por fim, seria necessário apagar todas as provas, tal como remover imagens de dentro dos edifícios, e criar uma narrativa inversa, de que os manifestantes queriam realizar um golpe de Estado e eram terroristas. A imprensa militante seria fundamental para esta missão de criar uma narrativa de golpe de Estado, mesmo tendo sido a um domingo, sem armas, sem tanques e sem nenhuma figura governamental de destaque presente no interior dos edifícios. Com milhares de pessoas pacíficas marchando em direção ao edifício do Senado, incluindo famílias inteiras, crianças e idosos, a missão incluía 2 tipos de infiltrados: aqueles com roupas escuras com os rostos cobertos, que já estavam dentro dos edifícios vandalizando, e aqueles com camisolas amarelas, que estavam no meio da multidão encorajando as pessoas para avançarem para dentro dos edifícios. Então, a missão incluía se livrar dos infiltrados vestidos com roupas escuras e com os rostos cobertos que tinham entrado antes dos manifestantes, muitos deles saindo pela parte de trás dos edifícios. Ao mesmo tempo, as autoridades começaram a atacar os manifestantes com bombas de gás lacrimogênio e a prender as pessoas que foram encorajadas a entrar nos edifícios. Muitos acabaram por fazê-lo, mas apenas para escapar às granadas de gás lacrimogênio que lhes foram atiradas, muitas das quais partindo as fachadas do edifício do Congresso. Com os infiltrados longe, após centenas de prisões, dezenas de ônibus chegaram para levar os manifestantes. Levaram não só os que estavam dentro dos edifícios públicos, mas também centenas que estavam cá fora nas imediações, mesmo que eles nem sequer tivessem se aproximado dos prédios. Para convencer as pessoas a entrarem nos ônibus, as autoridades lhes mentiram, dizendo que os levariam de volta para casa. No entanto, em vez disso, os levaram para um enorme ginásio da academia policial, alegando que seria apenas por algumas horas. Ao longo do percurso, esses ônibus circularam pela cidade de Brasília, como se aquelas pessoas fossem troféus sendo exibidos pela capital. Humilhadas, assustadas e tratadas como gado. Lá, mais de 1.400 pessoas foram detidas ilegalmente durante vários dias em condições desumanas, sem higiene nem alimentação adequada. Famílias inteiras, crianças, idosos e animais ficaram amontoados como se estivessem num campo de concentração. Sem comida, sem água. Então todos eles não sabem nem o que fazem com a gente. Nós estamos sendo humilhados aqui, ó. As pessoas estão passando mal. Olha só, tudo aglomerado. Gente, não tem o mínimo condição aqui de estarmos aqui. Pessoas passando mal, tá todo esse povo de pé aqui, porque não tem como dormir, não tem espaço. Mais uma pessoa passando mal aqui. Já morreu uma pessoa aqui dentro. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Olha aqui, gente. Pegaram um ônibus, falaram que iam levar pra fora de Brasília e colocaram aqui no ginásio. Ao mesmo tempo, a imprensa realizou a sua missão de os chamar de golpistas, terroristas e apoiantes radicais de Bolsonaro. A partir daí, esses prisioneiros foram levados para prisões de alta segurança, onde ficaram presos juntamente com os criminosos mais notórios do país, os tais que tinham celebrado a eleição de Lula da Silva com grande entusiasmo. Foram detenções desumanas, ilegais e arbitrárias de pessoas, a maioria das quais nem tinha sequer entrado dentro dos edifícios. Entretanto, os vândalos que iniciaram a destruição já estavam em segurança nas suas casas. A missão que lhes fora confiada tinha sido cumprida. É tudo nosso! Missão dada! Missão cumprida! É tudo nosso! Quando os manifestantes entraram nos edifícios, eles já tinham deixado um rastro de destruição, que seria atribuído aos que protestavam lá fora. Alguns deles fizeram questão de filmar isso. Num dos vídeos que vazaram, se pode ver exatamente como eles já estavam dentro no interior do Congresso, quando os primeiros manifestantes estavam chegando lá fora a rampa desse edifício. Essas pessoas que estavam com rostos cobertos e até mesmo algumas peças-chave estavam lá antes da manifestação.
não foram presas, essas pessoas não estão presas. Nunca tiveram na patrulha. Quem são essas pessoas? Por que protegem elas? Por que não podemos ver nas câmeras? No entanto, embora a destruição tenha sido iniciada por vândalos que foram enviados antes, muitos dos manifestantes pacíficos acabaram por se deixar levar pela invasão do grupo e descarregaram a sua raiva em edifícios públicos. Fizeram isso motivados pela raiva contra Moraes e Lula, devido a todos os golpes e fraudes a que o povo tinha sido submetido por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. No entanto, aqueles que realmente vandalizaram eram uma minoria, em comparação com aqueles que se manifestaram pacificamente, muitos dos quais até pediram que não fossem cometidos atos de vandalismo. Protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. São nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. É o ordeiro que está limpando, e essa bagunça quem fez não fomos nós, foram as bombas de gás lacrimogêneo que o polícia jogou. As ações das autoridades foram bastante suspeitas. Todo o país sabia que uma grande manifestação iria acontecer naquele dia. No entanto, medidas insuficientes de segurança foram tomadas. Antes, pelo contrário. Tivemos o apoio para a marcha da Polícia Militar do Distrito Federal, que organizou com viaturas, com motos, com policiais, a caminhada da manifestação para a Praça dos Três Poderes. Quando nós chegamos, o primeiro pelotão escutava da polícia, era muito engraçado. Eles davam um toquinho na mão, davam um five na gente assim. Davam um five, Força Brasil! Força Patriota! Na segunda barreira, foi impressionante que um policial estava com o rosto coberto. Ele disse assim, gente, isso eu ouvi claramente. Olha, não agridem nenhum policial, não vai haver agressão, não agridem, não usem a força contra a polícia, tá? No máximo protejam os olhos, vai haver gás, resistência, alguns resistentes e tal, então mantenham a calma e tal. Ou seja, ele estava apaziguando o povo para avançar. E depois que ele deu o recado, o que eles fizeram? Abriram a corrente, tiraram, estavam segurando as mãos, os policiais e tal, tiraram a mão e disseram, passem. Essa manifestação poderia ter sido evitada no Nascedouro. Ali mesmo a polícia poderia ter impedido o pessoal de ir para a praça. Não houve resistência. Não teve resistência. Teve passagem livre e ainda orientação. Eles sabiam que ia ter uma manifestação, poderiam ter reforçado o policiamento para poder conter. Pelo contrário, os policiais estavam chamando, todo mundo foi porque percebeu que não era nada errado, porque a polícia estava junto, desde a saída do QG até a entrada nos prédios, os policiais estavam coniventes com todo mundo. Vamos entrar, a casa é do povo, a casa de vocês. Se a tropa quisesse que ninguém tivesse entrado dentro do Planalto, eles não teriam deixado, porque tinha os camburões, dá pra ver claramente eles se afastando um pouquinho para trás, e aí eles esperam as pessoas entrarem para eles poderem voltar. Então foi tudo muito armado. Num dado momento, aquela confusão veio para cima da multidão, né? Alguns helicópteros começaram a jogar bombas, o corpo de policiais aumentou de uma hora para outra, e o que parecia uma coisa pontual, em um determinado ângulo do terreno, veio para cima de todo mundo. Eu estava fotografando, filmando lá fora, eu vi quando os helicópteros se aproximaram e começaram a lançar bombas, e a multidão começou a correr de medo de um lado para o outro. Eu vi que tinha muitos policiais nas portas, as portas estavam abertas e eles convidavam as pessoas para entrar. E foram esses policiais que nos levaram lá para dentro. Eu já cheguei muito tarde, cheguei 3h30. Então, quando eu cheguei, não tinha grade, estava tudo aberto, as pessoas estava muito bonito, todo mundo de verde e amarelo. E eu comecei a caminhar lá pelo gramado, e foi a hora que 2 helicópteros começaram a atacar bomba nas pessoas, e eu fui para a rampa. Falei, aqui eu vou esperar o helicóptero sair, e ou eu fico aqui dentro, mas eu não tenho por que me prender. Eu não tinha medo que me prendesse, porque eu não estava fazendo nada. E aí foi a hora que começaram a tacar bomba na rampa também. Eu falei, agora eu vou ter que entrar. E aí os policiais estavam chamando a gente pra dentro. E eu sou asmático. Então, a minha reação foi tentar me abrigar o mais rápido possível dentro de algum lugar. E o mais próximo de mim
era o Planalto, que estava aberto. Não? As portas de acesso ao Planalto não estavam quebradas, elas estavam abertas. E vi todo mundo indo nessa mesma direção e segui o fluxo daquele monte de pessoas correndo. Os helicópteros com as bombas, não tinha como, você tinha que se refugiar. As pessoas iam sair para lá. Mesmo também, não só refugiar, as pessoas entravam pro prédio porque estava aberto. Os policiais estavam convidando as pessoas, então sim, é normal. A partir daí, nós preferimos ficar dentro dos prédios até que as coisas lá fora se acalmassem. Eu que fiquei à distância, cerca de 1 quilômetro do prédio, eu não suportava. É muito forte. O que via nos olhos é muito forte. Eu me deitava, eu lembro que eu colocava o rosto sobre a grama para eu tentar respirar no chão. Porque em cima todo o ar era todo envolvido de gás e pimenta. Então é provável que as pessoas buscaram abrigo dentro dos prédios. Nós também não entendemos o que estava acontecendo, porque a premissa não era essa. Foi uma coisa muito triste aquele dia. Aquilo não era para ter acontecido. A maioria dos patriotas que foram lá e ficaram perplexos pela situação, como se comportou tudo aquilo. Só que quando a gente viu que o que tinha acontecido já era tarde demais, já estava todo mundo dentro de uma armadilha. Ninguém fazia ideia do que ia acontecer. Jamais. Né? Não teria ido se tivesse a menor impressão de que poderia acontecer alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu. Este foi um dos mais significativos eventos da história brasileira, com a imprensa, o governo e o poder judiciário criando uma falsa narrativa de um golpe de Estado, num protesto que reuniu famílias inteiras, idosos, crianças, e foi realizada sem armas ou pessoal militar, e incluiu até mesmo vendedores de pipoca e algodão doce. Depois disso, eles simplesmente fizeram desaparecer a maior parte das imagens de segurança dos edifícios. Que as imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro foram apagadas. Flávio Dino, o atual ministro do Supremo, era na altura o ministro da Justiça do governo de Lula da Silva e deu uma desculpa completamente sem sentido para justificar o desaparecimento das imagens. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Mas poucos acreditam que essas imagens tenham sido mesmo perdidas, porque se fossem tornadas públicas, provariam não só a armadilha que foi montada para o povo, mas também que não houve qualquer tentativa de golpe de Estado. Não existe nenhuma explicação plausível para isso. O que aconteceu ali faz parte da armação. Por que sumiram essas câmeras? Por que desapareceu essas câmeras? Entenderíamos por que o povo chegou antes das 3 da tarde na praça e dentro do prédio já tinha gente. E não é que tinha por resistência de polícia, tinha com recepção da polícia. Nós queremos as imagens para entender o que de fato aconteceu na movimentação daquele prédio desde amanhã, com relação às autoridades que frequentaram o gabinete do ministro da Justiça, que depois foi alçado a posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, que era o ministro da Justiça, deveria ser o primeiro a pedir para preservar as imagens, mas não. Foi o primeiro a dizer que as imagens haviam sido apagadas. Pô, se eles tivessem as imagens lá, ia mostrar todo mundo que quebrou, poxa, ia ter prova contra mim. Se eu sou culpado, por que eles não pegam essas provas e mostram contra mim? Por que sumiram com as imagens? Porque a gente sabe, porque as imagens iam mostrar quem realmente fez, ia mostrar que nós somos inocentes. Embora as invasões tenham ocorrido em 3 edifícios separados pertencentes a diferentes ramos do governo, todas as imagens desapareceram igualmente. Não só as imagens do Ministério da Justiça, diversos outros circuitos internos de TV, a gente não tem todas as imagens, como por exemplo do Palácio do Planalto, como por exemplo do próprio STF, como por exemplo do Congresso Nacional. No entanto, algumas imagens conseguiram vazar do circuito interno, provando as ações negligentes da polícia, conforme foi demonstrado pelos próprios membros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Este homem de camisa branca, capitão do Exército e membro da equipe de segurança, foi visto cumprimentando os invasores de um dos edifícios, o Palácio do Planalto, e até mesmo abrindo uma porta e lhes dando água. Aqui, ele vê um dos manifestantes a pegar um extintor de incêndio mesmo à sua frente e não faz absolutamente nada. Aqui, vemos até este capitão do Exército a apertar as mãos e a conversar com eles. Também é possível observar a serenidade do chefe do GSI, o ministro Gonçalves Dias, caminhando entre os invasores. Seu filho na área VIP do aeroporto, sem saberem que Alexandre de Moraes era seu pai, eles foram imediatamente ameaçados por Moraes. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Usando o seu poder, Moraes criou uma falsa narrativa de agressão contra o seu filho. Dali ele começa uma perseguição
implacável contra a família Mantovani. Eles tiveram a Polícia Federal dentro dos escritórios da família, dentro das casas, foram levados computadores, celulares, bens bloqueados, contas bloqueadas, sem terem cometido nenhum crime, porque uma discussão. Eles acabaram por ser indiciados pela Polícia Federal por crimes de calúnia, difamação, ameaças e lesões corporais, baseados em imagens confidenciais que não ficaram disponíveis para o público, nem para os acusados. Ele é o denunciante, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o juiz que julga, e a família Mantovani não teve mais como se defender no Brasil. Esta foi mais uma família que acabou. O ex-assessor direto de Moraes, Eduardo Tagliaferro, foi forçado a fugir do Brasil e confessou numa chamada telefônica que ele tinha guardado material suficiente para incriminar o seu antigo chefe por inúmeros crimes e ilegalidades. Logo no começo, eu vi que tinha coisa errada, entendeu? Só que eles não deixavam eu sair, eu tava preso ali. Eu tenho todo o material comigo, tudo. Pode um pouquinho com você mesmo, os ofícios, eu tenho todos os relatórios, eu tenho tudo, tenho WhatsApp, eu tenho tudo. Eu posso te falar uma coisa, cara. Eu posso acabar com esse cara. Depois de deixar o TSE, Tagliaferro diz que recebeu ameaças de Moraes e decidiu fugir para salvar a si mesmo e a sua família. Eu só preciso sobreviver e salvar minha família, mas eu corro risco de vários lados. Eu corro risco da Polícia Civil, eu corro risco da Polícia Federal, corro risco dele. Este ex-conselheiro revelou que o próprio PCC estava atrás dele para matá-lo. Tem um primo que eu não vejo há mais de quase 28 anos. E no meio do caminho, assim, aí ele me contou que quem ia me garantir era irmão, aí me contou que é PCC. Eu não vale um centavo. Uma tia minha, que ninguém sabia pra onde eu tava indo. Ninguém, eu minha mãe chorando, desesperada. Pra onde tá indo Eduardo agora? Aí ela falou assim, por quê? Porque tá indo em encontro com o Adriano. E o Adriano tá recebendo um puto tão dinheiro pra assassinar ele. Meu primo. Recordando as ligações pessoais de Alexandre de Moraes ao PCC, não é difícil perceber quem pode ter ordenado ao gangue que fosse atrás de Eduardo Tagliaferro. Tagliaferro está agora na Europa e em Itália, e promete contar ao mundo toda a verdade sobre os crimes de Moraes e mostrar todas as provas que ele reuniu durante esse tempo, que foi o seu braço direito. Tentaram pegar o meu telefone para ver as provas, tudo, forçaram o backup do meu WhatsApp, eles já sabem o que tem no meu WhatsApp, entendeu? E sabem o que pode acontecer. Ele alega que Moraes usou o seu antigo cargo para perseguir a direita no Brasil. Só entravam no gabinete coisas de direita, né? E nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mensagens e gravações de áudio, que vazaram quando ele era o assessor de Moraes, revelam como ele recebeu ordens para fabricar provas contra aqueles que estão a ser perseguidos. Use a sua criatividade, lhe disse Moraes numa das mensagens. O testemunho de Tagliaferro será decisivo para colocar Alexandre de Moraes atrás das grades. Moraes até chantageou testemunhas-chave, tais como Mauro Cid, um ex-colaborador de Bolsonaro, cuja família foi ameaçada em tribunal aberto, caso ele não testemunhasse conforme pretendido pelo STF. A fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareçam omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Ao mesmo tempo, e com base neste testemunho sob ameaça de Mauro Cid, Moraes também perseguiu Felipe Martins, um ex-assessor de Bolsonaro, acusando-o com provas falsas de ele também ter participado na tentativa de golpe. Felipe Martins foi preso após um falso testemunho do jornalista Guilherme Amado, o qual tinha relatado que ele tinha viajado para os Estados Unidos para se encontrar com Bolsonaro e lá organizar o suposto golpe. Contudo, para essa acusação a Felipe Martins, há fortes indícios que Moraes ordenou a falsificação de documentos que comprovassem essa sua viagem para os Estados Unidos, pois a mesma nunca aconteceu, uma vez que o ex-assessor de Bolsonaro nunca chegou a sair do Brasil. As autoridades americanas provaram que ele não entrou no país, e o STF enfrenta a acusação de mentira e falsificações, em conluio com o jornalista Guilherme Amado, o tal homem que fez parte do golpe eleitoral, através das suas duas ONGs, financiadas pela USAID. Ele está corrigindo a delação homologada. Ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faríamos com a delação homologada, onde ele consta que ele estava presente? Doutor, com todo respeito. Não, eu que peço com todo respeito. Continue. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que
estava e não estava mais, ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Esta é simplesmente a maior conspiração da história do Brasil, envolvendo inúmeros participantes que não vão parar por nada para cumprir o plano idealizado para o Brasil por Lula da Silva e os ditadores do Foro de São Paulo.